E aí, tudo bem, turma? Me diz uma coisa, dessas 5 imagens aqui, qual que representa o modelo atômico atual? Fala aí pra mim. Essa última? Beleza, ótimo. Então vem comigo que eu vou mostrar detalhes dessa concepção de átomo com orbitais. Isso, com orbitais. O conceito muito importante que eu vou falar e explicar é o que é o orbital. Vem comigo. E aí, turma, nós temos o último modelo atômico, que nós vamos chamar de modelo atômico atual, que ele é baseado principalmente na matemática, em funções matemáticas, para explicar algumas informações que nós temos até agora do Niels Bohr. Então vamos lá, vamos separar uma coisa da outra. Niels Bohr disse que nós temos camadas eletrônicas ou níveis de energia quantizados com energia fixa. Os elétrons estão ali? Sim, estão. Dentro dessas camadas nós temos o que nós chamamos de níveis de energia. Dentro dos níveis de energia nós temos subníveis de energia. E aí que parte o princípio. Os matemáticos e físicos, baseados principalmente na matemática, conseguiram descrever o comportamento do elétron, descrever em fórmulas matemáticas. E aí vem alguns princípios, dentre eles o princípio de de Broglie, 1924. Ele diz que o elétron de um determinado átomo ele pode ora se comportar como onda, como radiação eletromagnética, ora como partícula. Isso fornece um princípio da dualidade onda-partícula. Então, ora como onda, ora como partícula. Quando eu determino o elétron como onda é porque eu consigo determinar a velocidade do elétron, como se fosse a velocidade da luz. Ora como uma partícula porque eu consigo determinar um momento linear, quantidade de movimento do elétron. Mas, aí aproveitando o princípio da incerteza de Heisenberg, eu nunca, ou melhor, não é possível calcular a velocidade e a posição do elétron no mesmo instante. Então nós temos aí dois princípios, o princípio de de Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg. Um é a dualidade onda-partícula e a outra é a incerteza de Heisenberg, que dizia que não é possível calcular a velocidade e a posição do elétron no mesmo instante. Todas essas informações baseadas na matemática complexa, junto com a física quântica, o próximo modelo atômico, que é o modelo atômico atual, que também pode ser chamado como modelo de Schrödinger, em 1926. Schrödinger, com sua equipe, desenvolveu uma função de onda, ou seja, quando eu falo uma função de onda, algo mais próximo da nossa realidade matemática. Então, com a matemática. Qual área da matemática, professor? A área da probabilidade. Ele conseguiu, então na área da probabilidade, ele conseguiu descrever matematicamente equações que representavam o local de densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Vou repetir. Através da matemática, observando alguns dados, como o elétron se comporta, ou melhor, como a matéria se comporta com a luz, ele conseguiu descrever, através de funções matemáticas, que a gente chama de função de onda, a probabilidade de você melhor encontrar um elétron. É um local. Esse local tem um desenho. Ele chamou de orbital. Então a definição, o conceito de orbital é muito importante nesse momento e eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de orbitais. Orbital é onde há maior probabilidade de encontrar um determinado elétron. Esses orbitais são espaços abstratos, que nós vamos imaginar, nós vamos desenhar, conforme estão desenhados aqui. Ó. Eu tenho um orbital S, o orbital S está no subnível S, então ele vai ser simplesmente chamado de S. O formato do orbital S é único e exclusivamente esférico, não importa em qual camada ele se encontra, se é na camada 1, na 2, na 3, na 4, todas elas vão ser esféricas, portanto,
O orbital S é uma esfera menor, 1s é menor, 2s é maior, 3s é maior, 4s é maior, por conta da camada onde ele se encontra. No subnível P nós temos os orbitais P, e aí os orbitais P podem ser chamados de Px, porque eles estão orientados no eixo X, Py orientados no eixo Y, e Pz orientados no eixo Z. Esses orbitais, eles muito se assemelham com halteres. Na teoria, é chamado de comparado com halter. Essas imagens, elas estão no espaço 3D, porque é a função de onda que desenha isso. Então, nós temos aqui o orbitais S, como uma esfera. O orbitais P, eu posso desenhar em um formato um pouquinho diferente. Seria isso aqui. Seria duas esferas achatadas, onde elas não se tocam. Vejam, são duas esferas achatadas, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Por que a diferença de cor? É simplesmente para visualizar. A diferença de cor, um lado é igual ao outro, sim, não modifica nada, só as cores para ficar mais didático. Então nós temos aqui o orbital Px, o orbital Pz e o orbital Py. São quantos orbitais? 1, 2, 3. Eu vou contar pelas letrinhas aqui, ó. Px, Pz e Py. Quantas imagens você está vendo aqui? Eu estou vendo 3, ou seja, tem 3 orbitais P. Tá? Então, 3 orbitais P. Professor, eu preciso saber desenhar? Olha, você tem que lembrar que pelo menos o orbital S e o orbital P você consegue desenhar. Mas existe outros, professor? Sim, existe. Aí a complexidade é maior. A função de onda é mais complexa, obviamente, e aí cria-se outras imagens muito mais complexas. Então vejam, orbital S, 1 só. Orbital P, 3. Orbital D, 5. São esses 5 orbitais D. É dxy, dxz, dz ao quadrado, dyz, dx quadrado menos y quadrado. Turma, eu não estou obrigando que vocês saibam desenhar os orbitais D. Eu quero que vocês saibam que o D, ele é constituído de 5 orbitais. É isso que eu quero de vocês. Porque nós vamos fazer distribuição eletrônica, essa distribuição eletrônica vai passar por dentro desses orbitais. Existe outro orbital, professor? Sim, existe o subnível F, onde tem o orbital F. E aí nós temos quantas imagens? 7. Então, o orbital F são 7 orbitais, segundo essas imagens. O que quer dizer todas essas imagens, professor? Quer dizer que a máxima probabilidade de você encontrar um orbital, um elétron num determinado orbital F é numa dessas imagens aqui. E aí, quando nós fizermos a distribuição eletrônica em níveis de energia, crescente de energia, nós vamos determinar qual é o orbital. Professor, eu preciso saber o símbolo, o nome dos orbitais? Não precisa. Professor, eu gostaria de saber como é que esses orbitais ficam num determinado átomo. Boa pergunta. Quando eu estou mostrando essas imagens elas estão individualizadas, você tem que imaginar todas essas imagens juntas. Ou seja, orbital S, orbital P, D e F, tudo junto. Vai depender do átomo. Se o átomo tiver muitos elétrons, vai ter uma imensa e complexa imagem. Eu vou mostrar uma imagem aqui que se aproxima um pouco de um átomo que não tem tantos elétrons. Então vejam, o que eu estou observando aqui? É um átomo conforme o modelo atômico atual de Schrödinger mostrando os orbitais. O que é um orbital mesmo? Orbital é um local de maior probabilidade de você encontrar um elétron. Vejam que aqui eu estou vendo, consigo perceber 3 orbitais S. Orbital menor aqui, 1s. Aqui eu tenho 1s em vermelho, 2s um pouco maior, olha a esfera, e 3s. São 3 orbitais S, eu consigo visualizar uma certa dificuldade, mas eu consigo ver 3 círculos concêntricos. São as esferas, uma em cima da outra, uma dentro da outra. A S está lá próxima do núcleo, 1s está próxima do núcleo, a 2s está um pouco mais fora do núcleo, a 3s mais distante do núcleo. E também nós podemos perceber os orbitais P aqui, ó. Orbitais P da camada 2. Então nós temos aqui em verde 2P, que seriam 2px, 2py, 2pz, e também
um outro aqui 3p. Vejam que nesse átomo aqui, ele já é complexo. Ele já é complexo. E não está aparecendo os orbitais D. Imagine se nós tivéssemos que desenhar os orbitais D. Não aparece o orbital D aqui, professor? Não, não aparece porque os elétrons que constituem esse átomo não vão utilizar os orbitais D. Vejam que aqui eu tenho pontos em verde e pontos em vermelho. O que significa esses pontos em verde e em vermelho? São os elétrons. É onde, portanto, eu tenho maior probabilidade de encontrar um elétron aqui. Ele está aqui. Mas eu não consigo encontrar. Eu consigo determinar o máximo de probabilidade de encontrá-lo em um determinado ponto, que é ali, que é no orbital 3p. E aí nós vamos fazer a distribuição eletrônica logo em seguida para saber como eu faço essa distribuição para sim você determinar em qual orbital ele se encontra.